A bruxa não nasceu da floresta. Ela não surgiu da noite. Ela não saiu de um caldeirão. Ela nasceu quando alguém precisava ser culpado. Mas onde exatamente ela nasceu? Qual medo a criou? Quem tinha interesse em mantê-la viva? Quais eram as consequências de acreditar nela? E o que ela revela sobre a sociedade que a inventou? Porque nenhuma lenda sobrevive por acaso. Muito antes das fogueiras iluminarem vilarejos europeus, existiam mulheres que conheciam a terra, sabiam quais folhas baixavam febres, quais raízes aliviavam dores, quais misturas podiam acelerar um parto ou interromper uma gravidez indesejada. Elas não eram chamadas de bruxas, eram chamadas quando alguém precisava de ajuda. Em comunidades pequenas, isoladas e vulneráveis, essas mulheres eram parte do equilíbrio social. Mas equilíbrio não é a mesma coisa que poder. Quando estruturas religiosas e políticas começaram a se consolidar na Europa medieval, algo mudou. O conhecimento precisava ser centralizado, controlado, autorizado. Tudo que escapava desse controle começava a parecer suspeito. E suspeita, quando misturada com medo, se transforma em acusação. No final do século XV, 2 inquisidores alemães publicaram um livro que mudaria o destino de milhares de pessoas. O Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras. Ele afirmava que a bruxaria era uma ameaça real, organizada e demoníaca. E mais do que isso, ensinava como identificá-la. Qualquer comportamento fora do padrão podia ser interpretado como sinal de pacto com o diabo. Sonhos estranhos, doenças inexplicáveis, tempestades repentinas, animais mortos sem motivo claro. Tudo podia ser atribuído à ação de uma bruxa. Curiosidade perturbadora. O livro afirmava que mulheres eram mais propensas à bruxaria por serem moralmente fracas e intelectualmente inferiores. A perseguição tinha base ideológica. Entre os séculos XV e XVII, estima-se que entre 40 e 60 mil pessoas foram executadas na Europa sob acusação de bruxaria. Cerca de 80% eram mulheres. Muitas eram viúvas que herdavam terras, outras eram parteiras. Algumas simplesmente eram pobres demais para se defender. A acusação bastava. A tortura produzia confissão, e a confissão justificava a execução. Mas os julgamentos raramente começavam com grandes provas, começavam com um sussurro, uma vizinha desconfiada, um conflito antigo, uma dívida não paga, uma discussão mal resolvida. Em vilarejos pequenos, todos sabiam da vida de todos. Bastava alguém dizer que viu algo estranho, que ouviu algo na madrugada, que sentiu um olhar diferente. A suspeita se espalhava como fumaça, e uma vez acusada, a mulher entrava em um labirinto sem saída. Se negasse, era porque o diabo lhe dava força. Se confessasse, confirmava a culpa. A lógica era circular. A defesa era impossível. Há registros de mulheres idosas sendo submetidas a testes absurdos, amarradas e jogadas na água. Se afundassem, eram inocentes, mas morriam. Se flutuassem, eram culpadas e queimadas. A justiça não buscava a verdade, buscava a confirmação do medo. E o medo sempre encontrava o que queria ver. Não era necessário provar magia, bastava provar diferença. A bruxa se tornou o nome dado à mulher que não se encaixava. Mas havia algo ainda mais profundo. A bruxa quase sempre estava ligada ao corpo, ao sangue, à fertilidade, à sexualidade. Numa época em que o corpo feminino era cercado de mistério, qualquer autonomia parecia perigosa. A mulher que não se casava, a mulher que recusava um homem, a mulher que conhecia métodos contraceptivos, a mulher que envelhecia fora do padrão de beleza. Todas podiam ser suspeitas, porque representavam algo que não podia ser totalmente controlado. O medo da bruxa era muitas vezes o medo da independência, o medo de uma mulher que não precisava pedir permissão, e em sociedades rigidamente hierarquizadas, a autonomia sempre soa como ameaça. Mas o medo que alimentava essa narrativa era mais profundo. A Europa enfrentava crises constantes.
Testes devastavam populações inteiras. O clima esfriava durante a chamada Pequena Era do Gelo, destruindo colheitas. A fome aumentava. A mortalidade infantil era alta. Quando a realidade é imprevisível e cruel, a mente humana busca explicação. E quando não encontra uma lógica clara, cria um agente invisível. A bruxa era essa explicação. Ela organizava o caos. Ela dava rosto ao inexplicável. Queimar uma bruxa dava a sensação de controle. Era uma ilusão, mas era confortante. Quando os colonizadores europeus atravessaram o oceano, eles levaram esse imaginário consigo. No Brasil colonial, a figura da bruxa se misturou com o catolicismo rígido, com os medos rurais e com o sincretismo das culturas africanas e indígenas. Aqui, ela podia se transformar em ave noturna, podia sugar a energia de recém-nascidos, podia lançar mal-olhado sobre colheitas, mas novamente havia um padrão social. Era a mulher isolada, a mulher que vivia sozinha, a que conhecia rezas diferentes, a que não frequentava a igreja com regularidade, a que era estranha. A acusação nem sempre levava à fogueira, mas levava ao isolamento. E isolamento em comunidades pequenas era quase uma sentença. A bruxa não precisava voar, bastava ser diferente. Com o passar dos séculos, a ciência começou a explicar fenômenos antes considerados sobrenaturais. Doenças ganharam nomes, tempestades ganharam explicações meteorológicas e o medo perdeu parte do seu mistério. Mas não desapareceu, ele apenas mudou de forma. No século XX e XXI, algo curioso aconteceu. A palavra bruxa começou a ser retomada por movimentos que buscavam autonomia espiritual e feminina. O que antes era acusação virou identidade. O que antes era vergonha virou símbolo. Mas essa transformação revela algo importante. A bruxa sempre foi um espelho. Na Idade Média, ela refletia o medo da desordem. No Brasil colonial, refletia o medo da mistura cultural. Hoje, às vezes, reflete o medo da autonomia. O monstro nunca foi uma criatura da floresta. O monstro era a insegurança coletiva, a necessidade de encontrar um culpado, a necessidade de controlar o imprevisível, a necessidade de definir quem pertence e quem deve ser excluído. A bruxa não nasceu da noite, ela nasceu do medo. E toda vez que uma sociedade entra em crise, econômica, moral, cultural, ela começa a procurar novamente por um rosto para culpar. Pode não chamar de bruxa, pode usar outro nome, mas o mecanismo é o mesmo, porque nenhuma lenda sobrevive por acaso. Ela sobrevive porque atende a uma necessidade. E enquanto houver medo coletivo, sempre haverá novas bruxas esperando para nascer.